Louvado seja Deus por essa oportunidade, a qual o Senhor me concede de mais uma vez estar nesse lugar para anunciar a sua palavra. A Bíblia nos diz que a fé vem por ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A Bíblia também nos diz: bem-aventurados são aqueles que dão ouvidos às palavras de Deus. A Bíblia também nos diz que bem-aventurados, felizes serão todos aqueles que derem ouvidos à palavra de Deus e as obedecerem, e assim também colocarem em prática. Louvado seja Deus, porque Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Jesus Cristo, Filho de Deus, eles nos disse no Evangelho segundo Jesus Cristo, está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que nos diz: eu sou o caminho, e também a verdade, e também a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, que Jesus Cristo, o mesmo Filho de Deus, disse que Ele é o caminho a ser seguido, Ele é a direção. Fora de Jesus Cristo, fora da direção, fora desse verdadeiro caminho que nos liga a Deus, é tão somente trevas, é tão somente perdição. Louvado seja Deus. Jesus Cristo disse que Ele também é a verdade, Ele é a verdade de Deus. Se quisermos conhecer as verdades de Deus, é só olhar para Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, nele vemos a pessoa de Deus e a sua palavra. Louvado seja Deus. E Jesus Cristo disse também que Ele é a vida. Ele é a vida espiritual, porque todos nós temos que ter a vida espiritual, temos uma vida espiritual. E a vida espiritual que nos liga a Deus é por Jesus Cristo, é por intermédio do Filho de Deus, pela fé. É pela fé, crendo em Jesus Cristo e a sua palavra, que o homem é ligado a Deus. Louvado seja Deus. Ele é a vida com Deus. Se quisermos ter vida espiritual com Deus, é tão somente olhar para a pessoa de Jesus Cristo e a sua palavra. Aí Jesus Cristo termina esse versículo, que Ele nos liga até o Pai. Por intermédio de Jesus Cristo, pela fé, o homem é ligado a Deus. É através de Jesus, não é através de nenhum outro, não é através de deuses pagãos, não é através de ídolos, não é através de nenhum outro nome, porque não existe nenhum outro nome em cima no céu e abaixo na terra que possa nos ligar até Deus. É através de Jesus. Quando o homem se arrepende e decide se converter ao Senhor, se converter ao Senhor não é se converter a uma denominação, não é se converter a uma placa religiosa, é se converter a Jesus Cristo, de todo entendimento, de todo intelecto. É através de Jesus, não é através de Pedro, não é através de João, não é através de Maria, não é através de Aparecida, nada disso. É tão somente através do Filho de Deus. É tão somente através de Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou, porque nenhum outro que morreu
além de Jesus, tem ressuscitado. Somente Jesus. Jesus, Ele é um mediador entre Deus e a humanidade, entre Deus e os homens na terra. É através de Jesus, quando o perdido pecador, ele crê em Jesus Cristo, a sua palavra, e decide abandonar o caminho da perdição, o caminho do pecado. Quando o pecador perdido, ele decide pela fé abandonar as trevas e decide vir para a luz, que é Jesus Cristo, crendo nele, praticando a sua palavra em obediência pela fé. Louvado seja Deus, porque Deus, ele se agrada quando o homem se arrepende e decide mudar de direção. Porque outrora o homem anda no caminho da escuridão, no caminho das trevas, no caminho do pecado, e vem para a luz, vem para Jesus Cristo. E Jesus, Ele tem o bom caminho, o caminho de paz e segurança junto a Deus. Quando o pecador, ele reconhece, ele entende essa palavra, ele decide seguir a Jesus pela fé, em obediência, ele tem os pecados perdoados por Deus. Porque não tem outra forma em que o homem possa ter o perdão dos seus pecados, a não ser por Jesus Cristo. Quando o homem se arrepende, ele decide abandonar uma vida de pecado, ele decide seguir a Jesus, praticando a sua palavra, em obediência e fé. Louvado seja Deus, porque não tem outra forma de nós termos o perdão dos nossos pecados, se não for se converter a Jesus Cristo. Eu digo converter a Jesus Cristo, não é se converter a uma religião, não é se converter a uma placa de uma denominação que se diz igreja, porque Deus habita dentro de nós, Deus habita em pessoas, não em templos de quatro paredes. Quando o pecador, ele entende essa graça, essa dádiva de Deus, por meio de Jesus Cristo, ele decide abandonar os seus pecados, ele tem os seus pecados perdoados por Deus, aí então ele é justificado diante de Deus, porque o homem, ele tem a culpa, ele vive sobre o domínio do pecado, porque por intermédio de Adão, todos são pecadores, mas Jesus Cristo, Ele perdoa os pecados do homem, Ele justifica o pecador perdido diante de Deus. Aí o homem que outrora estava nas trevas, ele passa a viver na luz, a viver na verdade, porque fora de Jesus Cristo
Podemos encontrar muitas verdades nessa terra, mas essa é uma verdade revelada, uma verdade em espírito. Uma verdade que Deus, ele se revela a sua vontade, os seus pensamentos em Jesus Cristo e a sua palavra. Louvado seja Deus. Quando o pecador perdido, ele se volta para Deus através de Cristo, ele tem os pecados perdoados, ele é justificado diante de Deus, ele passa a viver uma nova vida, uma vida no Espírito, uma vida para agradar a Deus, em obediência e fé, praticando as boas obras pela fé, porque não existe boas obras sem a fé. A fé que agrada a Deus, a fé que agrada a Deus é uma fé obediente, assim como podemos ver muitas obras feitas pelos homens aqui na terra, mas não é dessa obra que estou falando, é as obras que agradam a Deus, as obras que Deus vê o pecador perdido fazendo através da fé, praticando em obediência a sua palavra, com entendimento, com transformação de dentro para fora. Essas são as obras que agradam a Deus, porque podemos ver que muitos dos homens, também das religiões, acham que vão ser salvos pelas obras. O dever de ser bom é para todos nós, ajudar o próximo, ajudar as pessoas, mas as obras em si, as obras em obediência a Jesus Cristo e a sua palavra, não pode salvar o pecador perdido. Louvado seja Deus. Livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 3 adiante. O próprio Deus vai nos ensinar, assim como ensinou o seu povo naquela época, Israel. Ele vai nos dizer: não terás outros deuses diante de mim. Louvado seja Deus. Deus está falando à nação de Israel nessa passagem para que não fizesse outros deuses além do que existe tão somente diante dele. Deus pede, Deus requer que nenhum homem venha a fazer deuses, ídolos, imagem de escultura, e passa a reverenciá-lo, a adorá-los, a bendizê-los diante dele. Deus fala à nação de Israel, Deus fala a seu povo,
que não era para eles fazerem outros deuses além do único que existe. Deus que criou os céus e a terra, Deus que fez toda a sua criação, Deus que fez o homem à sua semelhança, diz a sua palavra. Deus fala que não era para eles fazerem outros deuses além do que existia. Louvado seja Deus. Deus, Ele é único. Deus, Ele é único. Deus Criador. Mas o povo de Israel desobedeceu a Deus. O povo de Israel não seguiu as ordenanças de Deus. Se voltaram a outros deuses pagãos, se voltaram aos ídolos, se voltaram à idolatria de imagem de escultura. Passaram a viver na desobediência, não dando os ouvidos à palavra de Deus. Aí Deus fala no versículo 4: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Louvado seja Deus. Deus, Ele dá a ordenança para que não fizessem imagem de escultura, para que não viessem a cultuar outros deuses além dele. Naquela época, a nação circunvizinha de Israel cultuava vários ídolos, vários deuses pagãos. Faziam seus ídolos de pau, de ouro, de madeira, e passavam a adorá-lo. Passavam eles como um Deus de proteção, passavam esses ídolos como um Deus frente de batalha, diante da guerra. Por isso que Deus, Ele tinha dado a ordenança a Israel, porque Deus conhecia o coração do homem e conhece o coração do homem. Não é diferente para os nossos dias, não é diferente ao que vemos nos nossos dias. O mundo cultua tantos deuses pagãos, ídolos, imagem de escultura, fazem a semelhança do homem, de répteis, de animais, uma estátua, e começa a adorá-lo, começa a reverenciá-lo, começam a prestar culto diante dos ídolos. E Deus é contra a poligamia, a adoração, mais do que o único Deus. Deus, Ele abomina tal prática,
Quando o homem faz assim, quando o homem se volta para a idolatria, quando o homem segue o que diz as religiões sem se atentar na palavra de Deus, nas verdades de Deus, no que Deus diz, no que Deus pensa a nosso respeito. Seguem homens que não temem a Deus, seguem essas religiões que vão na contramão de Deus, achando que estão servindo a Deus. Deus, ele não se deixa escarnecer, ninguém engana Deus. Tudo que o homem plantar, justamente ceifará, seja para a sua salvação, ou seja para a sua perdição eterna. Deus abomina a poligamia, Deus abomina tal prática da idolatria, a adoração a ídolos, a adoração à imagem de escultura. Só existe um único Deus, Deus verdadeiro, e a vontade de Deus é que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade, que existe um único Deus e a Jesus Cristo, seu Filho. Quando o homem segue, quando nós seguimos no que diz a religião e não atentamos na palavra de Deus, ficamos enganados. O homem fica enganado, o homem começa a servir a idolatria, começa a servir a deuses pagãos, nada mais é do que servir a demônios, porque os demônios trabalham atrás dos ídolos e também das imagens de escultura, no próprio pensamento do homem. Louvado seja Deus. Aí quando o homem não se atenta para essas coisas, ficam enganados. Ficam enganados pelas mentiras do diabo, ficam enganados pelas heresias dos homens, que leva à perdição do homem, que leva à perdição eterna. O homem precisa se atentar para as verdades de Deus, analisar se verdadeiramente se está na palavra de Deus, se condiz com a palavra de Deus, porque vemos nos últimos dias muitos falsos profetas se vestindo como ovelhas, vemos os líderes das religiões pregando mentira, porque as religiões vão na contramão das verdades de Deus. Paulo fala que a religião é tão somente fonte de lucro, para ganhar dinheiro, tirar proveito das pessoas, seja a religião que for. É necessário e preciso o homem ficar atento às verdades de Deus, para não ficar enganado. Porque se quisermos conhecer das verdades de Deus, é só olhar para Cristo Jesus. Eu sou a palavra. Porque Jesus disse: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Mas o homem prefere seguir religião, o homem prefere seguir liderança que não prega a verdade. O homem gosta, muitos dos homens gostam de ficar enganados. Aí quando vamos analisar na Bíblia todas essas coisas, vemos que muitos ficam no engano religioso, porque o próprio Senhor Jesus, o próprio Filho de Deus, nos alerta e exorta na sua palavra que muitos dos falsos profetas viriam no seu nome, e através do seu nome enganariam a muitos.
E não é diferente nos dias de hoje que vemos por aí. Vemos os homens, muitos religiosos, as religiões, usando o nome de Deus, usando o nome do seu Filho Jesus Cristo para ganhar dinheiro. Parece que é o dinheiro que importa. Fazem castelos de pedra, edifícios de pedra, e acham que estão fazendo a obra de Deus. Paulo diz que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se não está na Bíblia, é para a perdição do homem. Se o que estamos seguindo não condiz com as verdades de Deus, é para a perdição do homem. Mas Jesus Cristo, Ele nos ensina o bom caminho, porque Jesus Cristo disse que o bom caminho é através dele, dizendo: eu sou o caminho, e eu sou a verdade. E muitos estão procurando verdades aonde ela não está, aonde está o engano. Porque o que esses homens, os religiosos, fazem é pregar meia verdade. Porque meia verdade para Deus não basta. Deus, Ele não se deixa escarnecer. Ninguém engana Deus. Versículo 5 diz: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. A ordenança de Deus era para Israel não se encurvar diante dos ídolos, diante das imagens de escultura. Mas eles se encurvaram, eles adoraram as imagens de escultura. Mas a ordenança de Deus foi para não fazer, e não adorar, e não curvar diante delas. Mas o povo desobedeceu, o povo quis a desobediência. Não é diferente dos nossos dias. Vemos as religiões fazendo ídolos, fazendo imagem de escultura, vendo o catolicismo enganando as pessoas, ensinando a adorar ídolos, a adorar imagens de escultura, ensinando a se curvar diante delas. Aí quando vamos olhar para a palavra de Deus, vemos o próprio Deus ordenando para que não se curvassem, para que não adorassem, para que não carregassem nos ombros, fazessem carruagem diante delas. Israel, ele desobedeceu a Deus. E vemos, tanto no mundo como aqui nesse Brasil onde vivemos, muitos desobedientes à palavra de Deus. Mas a verdade está sendo pregada, a verdade está sendo anunciada. Mesmo Deus que falou ao povo de Israel, ao seu povo, fomos alcançados pela graça também dada a nós gentios. É o mesmo Deus que fala nos dias de hoje.
e falará até a consumação dos séculos. A palavra dele diz que ele abomina tal prática, tal adoração, porque muitos acham que estão adorando a Deus com essas práticas pagãs, com a idolatria, mas tão somente estamos adorando demônios, diz a Bíblia. Adorando demônios. Se não mudarmos de direção, se não buscarmos ao Senhor as suas verdades, se não se rendermos a Jesus Cristo, seu Filho, seremos penalizados. Seremos penalizados por causa do pecado, por causa de tal prática, por causa da falsa adoração, que levará o homem à perdição eterna. Ainda dá tempo, porque a porta da graça ainda está aberta. A porta da graça dada por Deus é Jesus Cristo, seu Filho. Quem entrar por essa porta, quem se achegar até essa porta pela fé será salvo. Bem verdade que tem muitas formas de idolatria, mas o que estou pregando é sobre a idolatria dos ídolos e das imagens de escultura. Bem verdade que o homem pode fazer de uma simples coisa, de uma pequena coisa, um Deus dentro de si. Porque o que vemos sobre a idolatria, vemos hoje, nos últimos dias, tantos religiosos adorando também tudo isso é abominação diante de Deus. Tudo que o homem plantar, ele também ceifará no dia do juízo. Porque o dia do juízo virá para todos. Muitos terão a salvação eterna, só que muitos terão a perdição eterna. Muitos terão uma vida com Deus, muitos serão lançados no lago de fogo e enxofre, e sofrerão a segunda morte. Louvado seja Deus. O Evangelho da graça, o Evangelho é Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Evangelho de Cristo é arrependimento, abandone os seus pecados, se converta ao Senhor, para que tenha os pecados apagados diante de Deus, para que sejam justificados diante de Deus. O Evangelho é Jesus Cristo. O Evangelho é transformação de vidas, transforma o homem de dentro para fora, não simplesmente na aparência, externamente. Tem que ter transformação, tem que ter mudança de vida, uma vida no Espírito, lutando e combatendo o pecado, através do Espírito Santo, como guia nas suas vidas. Deus fazendo morada dentro de nós,
O evangelho da graça não é esse evangelho que vemos por aí, os artistas, os religiosos pregando nas redes sociais e dentro dos templos. Um evangelho disfarçado, cheio de mistura. Um evangelho que agrada somente a carne, agrada o ego das pessoas. O evangelho que não liberta o homem do pecado, da prisão do pecado, e muito menos salva a alma do homem. Esse evangelho que vemos por aí sendo pregado, o evangelho humanista, o evangelho egocêntrico, o evangelho de filosofias, esse evangelho que vemos por aí, que tão somente faz cães gulosos, tantos que dizem pastores, mestres da lei, ensinando mentiras, ensinando o evangelho disfarçado, não pregam santidade, não pregam arrependimento nas suas mensagens. Não pregam uma vida após a morte, não pregam em relação ao lago de fogo e enxofre, não pregam em relação ao inferno. Eles só pensam em ganhar dinheiro, em tirar dinheiro das pessoas, em fazer comércio das pessoas. Louvado seja Deus. Paulo nos diz que a religião é tão somente fonte de lucro. E tantas exortações vemos pelo Senhor Jesus, exortando e também os seus discípulos, para sermos vigilantes, para termos cuidado com os falsos profetas, que vêm no nome de Jesus, que vêm no nome de Deus, para enganar as pessoas. Eles vêm, no externamente parecem ovelhas, mas o que disse Jesus por dentro são lobos devoradores. Está na Bíblia. E muitos ficam enganados, porque não leem, porque tem a Bíblia aberta no Salmo 91, achando que terão proteção no grande dia. Sem a prática da palavra de Deus, pela obediência e fé a Jesus Cristo diante de Deus, não tem como. Não tem como. O evangelho é arrependa-se e se converta ao Senhor Jesus. Se converter ao Senhor Jesus, se converter ao evangelho de Deus, não é se converter a uma religião, não é se converter a uma placa, a uma denominação, não é servir a homens. Então somente observar as palavras de Deus, observar os seus mandamentos, os seus estatutos, e praticá-lo pela fé. Não terás outro Deus diante de mim. Esse mandamento que Deus nos dá proíbe o politeísmo, que é a adoração a mais do que um Deus único. Deus ordena para que nós não venhamos adorar além do que existe, único. A adoração, ela tem que ser para o único Deus que existe. Deus também
ordena que não façam imagem de escultura. Tudo está no mandamento de Deus. Mas o homem não observa as leis de Deus, o homem não observa os mandamentos de Deus, os estatutos, as suas ordenanças. Fazem o que muitos dos religiosos falam, ensinam, sem observar a palavra de Deus. É necessário que todo aquele que prega a palavra e todo aquele que ouve venha analisar se é realmente assim como estão falando. Se está na Bíblia, é de Deus. Se não está na Bíblia, é do diabo. Porque o diabo é o pai da mentira. E quantos filhos dos religiosos estão servindo o diabo? Passando falso ensinamento, ensinando heresias, doutrinas que não existem. Aí muitos que até estavam na verdade, viram apóstatas, começam a crer numa palavra misturada, sem se atentar para as verdades de Deus. Muitos do povo de Israel, naquela época, morreram no deserto. Por não se atentar na palavra de Deus, por seguir o que o seu próprio entendimento dizia dentro de si. O coração do homem é enganoso. Quem o conhecerá? Somente Deus. Ele conhece os nossos pensamentos. O coração do homem é enganoso. Mas a porta da graça, ela está aberta, mas tem um tempo que irá se fechar, como assim diz a sua palavra. Chegará o tempo que não haverá mais tempo para arrependimento. Chegará o tempo que a porta da graça, que é Jesus Cristo, ela se fechará. Sabemos que temos livre-arbítrio. Temos livre-arbítrio para as nossas próprias escolhas. Se queremos servir a Deus através de Cristo, ou se queremos servir aos ídolos pagãos, as imagens de escultura. Temos livre-arbítrio. Mas vale a pena saber e relembrar, em ficarmos conscientes que tudo que nós fizermos, tudo que nós plantarmos, erroneamente aqui na terra, vamos colher. Seja para a nossa salvação, se assim fizermos certo, se assim fizermos em obediência a Deus, ou seja, para a nossa condenação. Se desviarmos nossos olhos, se desviarmos a nossa conduta, seguindo as trevas, seguindo ao falso evangelho, seremos penalizados, sofreremos a perdição eterna.
temos livre-arbítrio, mas não podemos fazer do nosso livre-arbítrio um motivo de escolha para só nos satisfazer a nossa carne, porque a carne é derivada do pecado e nos leva à morte espiritual com Deus. É preciso uma vida no Espírito, é preciso viver uma vida pelo Espírito de Deus, tendo o Espírito Santo morando dentro de nós, fazendo morada, nos guiando por toda a sua palavra, por toda a palavra de Deus, nos conduzindo na obediência, através da fé. Os ídolos não salvam. Deus ordena que o homem não faça ídolos, não faça deuses pagãos, porque Deus só existe um, único, Deus verdadeiro, o Deus em espírito e em verdade. Deus único. Preciso se atentar para a palavra de Deus, abandonar a idolatria, abandonar os ídolos, a crença pagã, a crença que o homem, quando segue esse tal ensinamento, não leva a verdadeira adoração, não leva a verdadeira comunhão com Deus. Porque Deus, Ele é o Deus da verdade, não da mentira. Porque o pai da mentira é o diabo. Se Deus é o Deus da verdade, Deus não tem compartilhamento com mentira. Louvado seja Deus. É preciso se atentar para as palavras de Deus e abandonar uma vida de pecado, deixar a idolatria, deixar a adoração pagã, porque a imagem de escultura não salva. Porque o que a religião ensina é o homem adorar uma imagem, a prestar culto, se dobrar diante dela. Tudo isso é abominação, diz a palavra de Deus. Deus abomina tal prática. Abominação. O homem se dobrar, seja o ídolo, seja a imagem que for, seja uma réplica de homens, de animais, de répteis, como assim? É maldição diante dele. Quando feita de barro. Imagine tal prática que o homem possa fazer. Como foi assim a Israel, a ordenança de Deus, para não fazer ídolos, imagens de escultura, para não reverenciá-las, para não adorá-las, assim também é nos dias de hoje. Deus
Deus nos ordena que não venhamos adorar a imagem de escultura, seja ela feita de pau, de gesso, de ouro, de gesso. Tudo isso é abominação. Então somente fonte de lucro para as religiões. As religiões ficando cada vez mais ricas, e o pecador perdido ficando pobre no espírito, porque Deus é espírito. Temos que adorá-lo em espírito e em verdade, porque nada dessa terra levaremos, ficará tudo aqui. Para onde vamos, não vamos levar dinheiro, não vamos levar deuses pagãos, não vamos levar idolatria, mas vamos sim levar a nossa consciência, a nossa transformação de vida, ainda aqui na terra, se assim se rendermos a Jesus, de que fomos transformados, regenerados pelo Espírito Santo e a sua palavra, vivendo em obediência e fé, praticando as boas obras pela fé, dando testemunho de Jesus Cristo e a sua palavra, até a volta de Jesus. Mas se Jesus não voltar, até descermos a sepultura, seremos recompensados, serão recompensados todos assim, que assim morreram em Cristo, morrendo em Cristo, serão recompensados no dia da sua volta. Mas se tão somente desrespeitarmos a palavra de Deus pela desobediência nossa, ceifaremos as trevas, ceifaremos a perdição eterna. Eu não vos apresento aqui uma religião para ninguém seguir, porque Deus não apresenta religião. Quem apresenta religião são os religiosos. Quem apresenta religião são aqueles que gostam de ganhar dinheiro nas costas das pessoas. Eu apresento aqui Jesus Cristo, o caminho da salvação, para muitos se arrependerem, se converterem ao Senhor, para ficarem livres da prisão do pecado e da futura condenação divina que virá sobre os filhos da desobediência. Esse que eu vos apresento. Eu não apresento aqui um Jesus para agradar o ego das pessoas, eu não apresento um Jesus egocêntrico, eu não apresento a vós um evangelho humanista, um evangelho que agrada a carne. Eu apresento aqui um evangelho que o homem tem que se desprender das suas vontades naturais. É o homem negar o seu eu, negar a sua vontade e seguir a Cristo pela fé, tomar a sua cruz e resplandecer nesse mundo caído, testemunhando Jesus Cristo através do Espírito Santo. Esse que eu vos apresento. Eu não apresento uma placa religiosa, como muitos vêm aqui nesse mesmo lugar, fazem. Eu não apresento uma placa religiosa. Como assim Jesus Cristo não apresentou nenhuma religião para o homem seguir, nenhuma religião para o homem ficar preso pelos seus dogmas, pelos seus costumes, pelos seus estatutos. Mas eu apresento aqui Jesus Cristo, a libertação
da prisão do pecado, a salvação eterna, a justificação diante de Deus. É esse que eu vos apresento. Louvado seja Deus. Não é Pedro, não é João, não é Maria, não é Aparecida que pode salvar o homem. Não é religião evangélica, não é o catolicismo, não é o espiritismo, não é o budismo, não é a maçonaria que pode salvar a vida do homem. Mas tão simplesmente, se o homem não se arrepender dos seus pecados e se converter a Deus através de Jesus Cristo pela fé, não terá salvação. Esse é o Evangelho. Não é Evangelho que pede dinheiro, como fazem assim muitos nas redes sociais, dentro dos templos de 4 paredes, dentro das sinagogas de 4 paredes. Não é esse Evangelho que eu vos apresento nessa manhã. Eu apresento o Evangelho pelo seu livre-arbítrio, pelo livre-arbítrio de vós. Se quiserem seguir, assim como disse Jesus, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Assim como disse Jesus, o homem tem que pesar na balança. O homem tem livre-arbítrio para decidir fazer o que quiser. Deus, ele não obriga, Jesus Cristo, ele não obriga ninguém a segui-lo. Por isso que ele disse que se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma sua cruz e siga-me. Siga-me. Seguir a Jesus e a sua palavra. Não é seguir religião, porque as religiões vão na contramão das verdades de Deus. Não é seguir dominação alguma, não é seguir mandamentos de homens, doutrinas de homens, que o próprio Jesus passa longe de tais doutrinas. O Evangelho é arrependimento. Quando o homem compreende, quando o homem, pela graça que Deus dá a cada perdido pecador, ele compreende da necessidade que lhe cabe quanto à sua salvação, ele se arrepende e se converte ao Senhor, decidindo abandonar outrora a vida que estava levando, e decide seguir Jesus Cristo, a sua palavra, seguir o bom caminho, seguir as verdades de Deus, numa vida com Deus. Ele tem os seus pecados perdoados, ele é salvo, ele é plenamente justificado, sem culpa alguma diante de Deus, porque Jesus Cristo, ele cumpriu pela sua redenção na cruz do Calvário.
Ele limpa, Ele perdoa os pecados do homem. E dá uma vida no Espírito. Outrora o pecador perdido diante de Deus. Quem mais pode fazer isso? Quem mais? Além de Jesus? Os ídolos podem fazer, as imagens de escultura, os deuses pagãos, os deuses Baal? Não. Somente o Filho de Deus. Somente aquele que foi até a cruz do Calvário e sofreu pelos pecados de muitos, morrendo, e Deus o ressuscitando ao terceiro dia. Pode fazer isso para o pecador perdido. Somente Jesus, porque nenhum outro ainda não ressuscitou além de Jesus. Nem Pedro, nem João, nem Maria. Todos aguardam o aparecimento do Filho de Deus. Quando Jesus Cristo vier arrebatar a sua igreja, eles serão ressuscitados primeiramente, porque as primícias serão ressuscitadas, aqueles que dormiram com Deus. Louvado seja Deus. Não é por Pedro, não é por João, não é por Maria, porque todos estão dormindo com Deus. Só um ressuscitou, Jesus Cristo, Filho de Deus. Só um. A Bíblia diz que lá no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que ao homem está ordenado a morrer uma vez só, única vez. Aqui fala da morte física. Vindo depois disso, o juízo. Como Hebreu diz assim, a homem está ordenado morrer uma única vez, vindo após isso, disso o juízo. O homem fica aguardando o juízo de Deus. Aqueles que dormirem com Cristo estão aguardando junto com Deus. Não estão num sono profundo, estão vivos espiritualmente junto a Deus. Mas aqueles que não partirem daqui sem Jesus Cristo, dormirão um sono profundo. Acordarão para o juízo de Deus, ao qual o seu Filho Jesus Cristo julgará com a plena justiça de Deus. Após a morte segue seu juízo. Após a morte não vem purgatório, não tem purgatório, não existe isso na Bíblia. Após a morte o homem não vai reencarnar, porque a Bíblia não diz isso. Reencarnação é demônio.
A religião prega que o homem, após a morte, se reencarnará, entrará em outro corpo e ficará evoluindo, vagando aqui na terra sobre outro corpo. É tudo mentira do diabo. Não existe isso na Bíblia. Também não existe que após a morte o homem vai para o purgatório. Não existe purgatório algum. O que as religiões ensinam é engano, é mentira do diabo. Não tem purgatório. Não adianta fazer uma missa de 7º dia. Não existe isso na Bíblia. Deus não vai tirar ninguém que partiu daqui condenado por não receber o seu filho e a sua palavra. Deus não vai tirar lá da condenação e passar para a salvação, não. A decisão é aqui em vida. É pelo nosso livre-arbítrio. É como eu disse, tudo que nós plantarmos, nós também colheremos. Se plantarmos no Espírito, colheremos salvação. Se plantarmos na carne, colheremos corrupção, condenação eterna. Louvado seja Deus. Pois a morte segue seu juízo. Só Jesus Cristo para nos dar a paz com Deus, porque o homem sem Jesus Cristo, ele não tem paz com Deus. Jesus Cristo é o caminho da paz, Ele é a própria paz, Ele é um caminho em segurança com Deus, que vivemos através da fé e a sua palavra. Louvado seja Deus. Caminha Jesus Cristo, o único Senhor. Não existe senhora. Jesus Cristo, Filho de Deus, é a porta da salvação. Não é Pedro, não é Paulo, não é João, não é Maria, não é Aparecida, não é Buda, não é Allan Kardec, não é o pastor, não é o Papa, é Jesus Cristo, Filho de Deus.